Olá, alunos. Vamos continuar nossos assuntos, começando hoje variáveis aleatórias contínuas. Então, o nosso último assunto eram variáveis aleatórias discretas. E agora nós vamos começar a falar sobre variáveis aleatórias contínuas. O que vem a ser uma variável aleatória contínua? É uma variável que assume valores numéricos de acordo com o resultado de algum experimento aleatório, tá? Só que essa variável aleatória contínua, ela vai assumir valores sobre os reais, né? Então, x é uma variável aleatória contínua, então x ela assume valores no conjunto dos reais. Assim como a variável aleatória discreta assumia valores no conjunto dos inteiros ou dos naturais, né? Aqui a nossa variável aleatória contínua vai assumir valores nos reais. Então, exemplo de variáveis aleatórias contínuas, né? Peso, né? Peso das pessoas, peso das coisas, é uma variável aleatória contínua, né? Comprimento, né? Comprimento, altura, né? Tudo que for uma medida de extensão de comprimento é uma variável aleatória contínua, né? E nesse comprimento nós podemos ter áreas, volumes, né? Tudo são variáveis aleatórias contínuas, tá ok? Outra coisa, né? O tempo. Uma medida de tempo, uma variável que mede tempo, qualquer tempo que seja, né? Tempo de uma corrida, tempo que vocês demoram para fazer um trabalho. Então, o tempo é uma variável aleatória contínua também, assume valores nos reais, né? Então, toda variável que assume valores nos reais é uma variável aleatória contínua. Para a gente trabalhar com variável aleatória contínua, as definições são muito parecidas com as das variáveis aleatórias discretas, mas nós temos aqui uma questão que é, quando nós vamos somar probabilidades de uma variável aleatória contínua, nós precisamos somar, como ela assume valores reais, né? Os valores contínuos fazem com que a gente precise do conceito de integral para poder somar essas probabilidades, né? Então, o que é uma função de probabilidade de uma variável aleatória contínua? Ela vai ser uma f de x também. Só que como x é uma variável real, né? F de x é uma função real, né? É uma função real igual aquelas que vocês estudaram em bases matemáticas, né? As funções que vocês estudaram em bases matemáticas. Então ela vai ter um gráfico, né? Aqui é x e aqui vai ser f de x. E ela vai ter um gráfico qualquer, né? O menor valor de x nós vamos chamar de A, o maior valor de x nós vamos chamar de B. Então, f de x vai ser uma função definida entre A e B, né? Desde que x esteja entre A e B, né? São os valores mínimos e máximos de x. Então, f de x vai ser uma função real que vai assumir valores entre A e B, tá ok? Mas f de x é uma função de distribuição de probabilidade. Lá no caso de variável aleatória discreta, a própria f de x era a probabilidade de x ser aquele valor, né? Agora, e aqui? Como seria a probabilidade de x? Então, a primeira coisa que nós vamos ter de diferente na variável aleatória contínua é que a probabilidade de x ser exatamente um valor é zero. Essa é a primeira propriedade que a gente tem que se lembrar. Se x é uma variável aleatória contínua, né, que assume valores nos reais, a probabilidade dela ser exatamente igual a um número é zero. Ou seja, qual é a probabilidade da gente sortear alguém na sala de aula, uma pessoa que tem o peso exatamente igual
a 72,35743 quilos. Veja, 72,3547 quilos é muito preciso. Nunca a gente vai achar uma pessoa na sala que tenha exatamente esse peso. Então, a probabilidade do peso ser igual a esse valor exato é zero, tá? Mas eu posso perguntar, e se eu sortear alguém aqui na sala que tenha peso entre 65 quilos e 75 quilos? Veja, entre 65 e 75. Ou seja, vamos encontrar várias pessoas que têm peso entre 65 e 75 quilos. Então, nesse caso, tem sentido falarmos de probabilidade. Então, o que tem sentido é a gente falar a probabilidade de x está entre x1 e um x2. Essa probabilidade, sim, tem sentido a gente falar, tá? Então, e é isso que nós queremos calcular. Quanto que vale a probabilidade de x, ó, de o peso estar entre 65 e 75 quilos, de uma altura estar entre 1,60 e 1,80? Qual a probabilidade da distância percorrida por um atleta durante 15 minutos estar entre 200 e 300 metros, sei lá, né? Então, essa pergunta tem sentido num caso de variável aleatória contínua, e é essa que nós vamos querer definir aqui. Então, vamos lembrar que a probabilidade de x ser exatamente um valor é zero, tá? E o que tem sentido em variável aleatória contínua é perguntar qual é a probabilidade dessa variável estar entre dois valores x1 e x2, tá? Então, veja, eu vou definir então essa probabilidade como sendo a área, a probabilidade de x estar entre x1 e x2 vai ser igual à área embaixo de f de x entre x1 e x2, certo? Então, se eu tenho a minha função f, minha função de distribuição de probabilidade, né? O menor valor de x é A, o maior valor de x é B. E eu quero aqui x1 e x2. Então, qual é a probabilidade de x estar entre x1 e x2? Vai ser a área embaixo dessa curva aqui, né? Então, vai ser essa área aqui, embaixo dessa curva. Essa daqui vai ser a probabilidade de x estar entre x1 e x2, certo? Então, o que eu vou precisar aprender é calcular as áreas que existem embaixo dessas curvas f de x, né? Ora, quando a curva f de x, quando a função f de x, ela é uma coisa geométrica conhecida, é fácil de calcular essa área. Então, se essa curva aqui for uma reta, fica fácil de calcular essa área, porque a gente usa geometria normal. Agora, quando essa daqui for uma função tipo x ao cubo, logaritmo de x, seno de x, né? Aí não dá para a gente calcular facilmente essa área aqui, a não ser usando o conceito de integral. Integral de uma função nada mais é do que a área embaixo dessa função entre os dois limites de integração, né? Então, nós vamos ter que usar o conceito de integral aqui para calcular essa área, né? Que é a probabilidade de x estar entre x1 e x2, tá bom? Vamos pegar alguns exemplos bem simplesinhos para a gente começar a calcular essas áreas aqui. Então, vamos pegar o nosso primeiro exemplo, seria uma função constante. Antes da gente falar aqui de pegar alguns exemplos, vamos lembrar que a soma, lá no caso de variável aleatória discreta, nós tínhamos que a soma de todos os valores de f de x, né,
tinha que ser igual a 1, né? No caso de variável aleatória discreta. Aqui nós vamos ter que a área embaixo de f entre A e B, que são os menores valores e maiores valores de x, essa área tem que ser igual a 1, né? E vocês lembram agora daqueles histogramas que a gente fazia no começo do curso, que a área do histograma tinha que ter área 1? É por causa disso aqui, porque a área embaixo de uma função de distribuição de probabilidade de uma variável aleatória contínua, entre os valores mínimos e máximo de x, essa área tem que ser igual a 1 para que f seja uma FDP. É a única condição que a gente tem sobre FDP é que a área embaixo dela seja a área total seja igual a 1, e obviamente f de x tem sempre que ser positiva para qualquer x, né? Ela sempre tem que estar acima do eixo x aqui, ó. Ela sempre tem que estar aqui para cima, ela não pode estar aqui para baixo. Ela sempre tem que ser positiva. Então são as duas condições para que uma função seja uma FDP, é que a área embaixo dela, entre os valores mínimos e máximos de x, seja igual a 1, e ela esteja sempre acima do eixo x aqui, para que ela sempre seja positiva, tá ok? Então é para isso que a gente tem que, são as condições que a gente tem que atentar para ver se f de x é ou não uma função de distribuição de probabilidade, ok? Feito isso, vamos calcular então algumas probabilidades, pegar alguns exemplos. Então vamos pegar um exemplo bem facinho, começando por um exemplo bem facinho. Vamos pegar uma f de x, que é uma reta constante, certo? Vamos supor que o menor valor de x seja x igual a 2, e o maior valor de x seja x igual a 5. E que a f de x seja uma constante, seja uma função constante, aqui, ó. E qual que é esse valor constante? Será que pode ser qualquer valor? Não. A gente tem que lembrar que a área aqui embaixo tem que ser igual a 1. Se a área tem que ser igual a 1, então eu tenho que calcular essa área de tal modo que o valor que esteja aqui faça com que essa área seja igual a 1. Ora, se aqui tem uma base igual a 3, isso aqui é um retângulo, né? Um retângulo de base 3 e a altura que a gente não sabe quanto que vale. Vamos pôr uma altura h aqui. A gente não sabe quanto que vale essa altura h, mas a gente sabe que 5 menos 2, que é esse comprimento aqui, vezes a altura h, tem que ser igual a 1. Então eu sei que essa altura h necessariamente tem que ser igual a 1/3, né? Então, na verdade, a minha função de distribuição de probabilidade, ela tem essa cara aqui, ó, né? Ela vai começar em 2 e acabar em 5, né? É uma função constante. E esse valor aqui onde ela fica tem que ser igual a 1/3, tá? Então isso aqui é uma função de distribuição de probabilidade. A gente chama essa função de distribuição de probabilidade de função constante, né? Aí eu pergunto para vocês, qual que é a probabilidade de x estar entre 3 e 4? Qual que é a probabilidade de x estar entre 3 e 4? Ora, essa probabilidade vai ser a área. Então, se o 3 está aqui, o 4 está aqui. Então, a probabilidade de x estar entre 3 e 4 é essa área embaixo da curva. Essa é a probabilidade de x estar entre 3 e 4. Então, a probabilidade de x estar entre 3 e 4 vai ser nada mais do que esse retângulo aqui tem base 1, 4 menos 3, 1, e altura 1/3. Então, vai ser 1 vezes 1/3. Então, a probabilidade de x estar entre 3 e 4 vai ser 1/3, ok? Então, calcular a probabilidade de uma função de distribuição de probabilidade que é uma reta horizontal é muito fácil, né? Basta a gente calcular essa área embaixo aqui dessa curva.
Vamos pegar agora um segundo exemplo. Vamos pegar agora uma reta mais inclinada, tá? Vamos pegar então o nosso segundo exemplo. Vamos pegar uma reta desse tipo aqui, ó. Uma reta de tal modo que o menor valor de x é 0, o maior valor de x é 2, tá? E aí, eu sei que aqui é uma reta de tal modo que quando ela chega ali em x igual a 2, essa altura aqui é 1, tá? Aqui é f de x e aqui é x, né? Primeira coisa, será que essa função f de x aqui é uma reta? Ela é uma distribuição de probabilidade? Vamos calcular primeiro essa f de x, né? Essa f de x vai ser quanto? Vai ser ax mais b. Quando x igual a 0, ela vale 0. Então eu já sei que b vale 0. Então vai ser a vezes 0 mais b é igual a 0. Então eu sei que b vale 0. E eu sei que quando x igual a 2, eu sei que f de x é igual a 1. Então a é igual a meio. Então a minha f de x vai ser essa função aqui, meio de x. Essa é a minha FDP, que é representado graficamente por essa reta aqui, ok? Então f de x igual a meio de x, representado por isso aqui. A primeira pergunta é, será que a área total embaixo dessa curva aqui, entre os valores mínimo e máximo de x, que é 0 e 2, será que essa área aqui tem área igual a 1? Então vamos ver, né? A área embaixo da curva. A área embaixo da curva essa área é a área de um triângulo de base 2 e altura 1. Então, lembrando, a área de triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, vai ser base 2 vezes altura 1 dividido por 2. Então, realmente, a área embaixo dessa curva aqui é 1. Ela é sempre positiva, porque a função está sempre acima do eixo x, ó. Não está aqui para baixo, então ela é sempre positiva. Tem área embaixo da curva entre os valores mínimos e máximos de x igual a 1. Então isso aqui é uma FDP, uma função de distribuição de probabilidade. Tá ok? Então isso aqui dá para eu calcular a probabilidade de x estar entre quaisquer dois valores, né? Então se eu pensar qual é a probabilidade de x estar entre meio e 1, né? Qual é a probabilidade de x estar entre meio e 1? Então eu vou querer essa probabilidade aqui, ó. A probabilidade de x está entre meio e 1 é essa área aqui, ó. Né? Qual a probabilidade de x está entre meio e 1? É essa área aqui, tá? Bom, quando x é meio, eu coloco aqui na minha expressão, x é meio, dá 1/4. Então aqui vai dar 1/4. Quando x igual a 1, se eu coloco aqui na minha expressão, aqui vai dar x igual a meio, ok? Então veja, ó, eu tenho aqui uma figura geométrica aqui. Essa área vermelha aqui representa a probabilidade de x estar entre meio e 1, né? Então a probabilidade de x estar entre meio e 1 é essa área aqui embaixo dessa curva, né? Entre meio e 1. Isso daqui é uma figura geométrica que dá para eu calcular, né? Isso é um trapézio. Lembrando, a área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, né? Então veja, a base maior é essa da alturinha aqui, base maior que é meio, base menor 1/4, né? A altura é de meio até 1, a altura é meio. Então vai ser base maior mais base menor, meio mais 1/4, vezes a altura meio, dividido por 2. Essa é a área de um trapézio, né? Então eu vou ter que a minha probabilidade de x estar entre meio
e 1 vai ser igual à área daquele trapézio, que era base maior, mais base menor, vezes a altura, que é meio, dividido por 2. Ok? Então, isso aqui vai dar o quê? Vai dar 3/4 vezes meio, dividido por 2. Vai dar 3/8, 3/16, se eu não errei as contas, né? Vai dar 3/16, tá bom? Então, o que eu tenho? Essa área aqui é 3/16 da área total embaixo da curva. Então, a probabilidade de x estar entre meio e 1 é 3/16, tá? Bom, o que eu poderia também calcular essa área vermelha aqui é calculando usando o conceito de integral. Eu sei que muitos de vocês não tiveram o conceito de integral, mas a gente pode aprender uma integral muito facinha aqui, que é a integral de funções polinomiais, polinômios, né? Isso aqui é um polinômio, né? Uma função que envolve potências de x, é um polinômio. Então isso aqui é um polinômio. Eu poderia calcular isso aqui usando funções integrais de funções polinomiais. Então vamos abrir aqui um parênteses aqui e vamos aprender a calcular a integral de funções polinomiais.